Vamos meditar comigo aqui em João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então são dois passos: reconhecer a Deus como um Deus verdadeiro e reconhecer a Jesus que foi enviado. A Bíblia diz que que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe um Deus. Então, você vai reconhecer que existe um Deus, apenas o Deus do céu. Todos os outros deuses são deuses de barro, de pedra, de ferro, de bronze, de ouro, e a Bíblia diz que eles têm boca, mas não falam, têm perna, mas não andam, eles têm ouvido, mas não ouvem, eles não atendem às orações das pessoas. Então, primeiro é você adorar e reconhecer que existe um único Deus, o Deus verdadeiro que atende às orações e os seus servos quando necessário. Então, primeira coisa é Deus em primeiro lugar. Se você vai colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que a salvação não é por obras, mas é pela fé, é um dom de Deus. Não é que você muda de vida para ganhar a salvação, você ganha a salvação e muda de vida. Então, o comportamento de uma pessoa que está buscando a salvação é bem diferente do comportamento de uma pessoa que não busca a salvação. Então, a salvação vai trazer uma mudança de comportamento na sua vida, porque você entende que agora você é separado para o reino de Deus. As suas atitudes são diferentes, os seus pensamentos são diferentes, o seu proceder ele é diferente por causa do que você tem a vida eterna. Agora você está buscando a vida eterna. Então, Jesus veio ao mundo para falar do reino, da salvação. Jesus foi crucificado. Então, quando você reconhece que Jesus é o Cristo, você já tem a sua salvação, você já vai ter um caminhão de atitudes de pessoa salva. Então, o problema de muitas pessoas é que elas não reconhecem que Jesus é o Cristo, como, por exemplo, os judeus. Jesus era judeu e muitos dos judeus não o reconheciam como o Cristo, como o verdadeiro Senhor, como o Cristo, Filho de Deus. Eles não o reconheciam porque eles não concordavam com o que Jesus falava e por isso é que eles não herdam o céu. Muitas pessoas pensam que por ser judeu simplesmente tem acesso ao céu, mas o céu é somente por Jesus. A salvação é reconhecer que há um único Deus e que Jesus é o Cristo. Então, não adianta ser ateu e ser bonzinho. Eu sei que tem ateu que até parece que é bonzinho, mas não adianta. Você tem que crer que Jesus é o Cristo e que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele vai novamente um dia voltar para levar a sua igreja. Ele só vai subir, como diz a Bíblia, um povo zeloso e de boas obras. Então Jesus, ele veio para falar do reino, para falar de Deus. Jesus veio para propagar o evangelho nessa terra e restaurar sorrisos. Esse é o caminho da salvação. É por Jesus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando alguém disser para você que um dos caminhos é Jesus, não acredite, porque o único caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus veio para nos trazer a salvação. Então, o que eu quero dizer para você que talvez não lê a Bíblia, não vai na igreja, não serve a Deus, você até acredita, mas eu quero fazer um desafio para você que eu sempre faço nos vídeos, que é o seguinte: começa a ler a Bíblia aqui pelos evangelhos de Marcos e começa a praticar o que você está lendo, começa a buscar Deus, pedir para Deus falar com você, que eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Separa um tempinho, uns 10 minutinhos todos os dias para orar, para conversar com Deus e Ele vai atender o seu pedido e Ele vai mudar a sua vida. Então nós estamos falando sobre salvação, mas você tem que buscar Deus para que Ele chegue até você. Deus, ele não arromba a porta do seu coração. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, e qualquer que abrir, entrarei e com ele cearei. Jesus quer entrar no seu coração, ele quer mudar, ele quer transformar a sua vida para que você seja uma pessoa que transforme a vida de outras pessoas. Talvez você hoje está numa situação
de vida que muita gente fala assim, ó, ele é bananeiro que deu um cacho. Eu acho que ele não sai dessa, eu acho que ele vai morrer nessa. Eu acho que ele vai morrer nesse pecado, nessa fraqueza, nesse vício. Mas talvez Deus está dizendo para a sua vida hoje, eu vou te tirar disso e vou te usar como um instrumento de salvação de almas. Através da sua história, muitas pessoas serão mudadas. Então, o que que acontece? A salvação ela veio por meio da crucificação de Jesus. Segundo a tradução dos judeus, para perdoar pecados era necessário crucificar um cordeiro e oferecer um holocausto. E o cordeiro que foi crucificado foi o melhor. E o cordeiro não podia ter mancha. Jesus também foi comparado a um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Por quê? Porque ele não reclamou um minuto sequer e foi morto por nós, por nossos pecados, para que nós tivéssemos a chance de ser perdoado, de ser renovado e de ser transformado a vida na água e no Espírito, como Jesus disse. Então, o que eu quero dizer para você? Busque a salvação, ore, ore, fale com Deus, conte a Ele seus problemas, suas lutas, suas dores, suas dificuldades, porque Deus, Ele tem coisa nova para a sua vida. Às vezes você está na mesmice, vivendo a vida por viver, às vezes você tem alguma coisa que te aprisiona, mas Jesus veio para te dar liberdade, Jesus veio para transformar a sua vida. Então, a salvação é esta, em primeiro lugar, reconhecer que há um só Deus, um só Deus. Se você reconhece que há um só Deus, você já no primeiro passo e reconhecer que Jesus é o Cristo. Então não adianta você fazer as melhores ações do mundo. Eu acho muito legal a pessoa fazer as obras de caridade. Eu acho incrível. Eu quero fazer um dia, eu quero ser multimilionário para fazer. Mas isso não garante a salvação para ninguém. O que garante a salvação é Jesus Cristo, é a crucificação, é a fé, não é por obras, mas é dom de Deus. Então, quando você é salvo, suas atitudes são diferentes, são de uma pessoa mudada. Então, é, como é que você quer viver nessa vida e como é que você quer viver na outra vida? Então, a sua vida precisa estar alinhada aqui para viver na outra vida com Deus, com Jesus, porque só existem dois caminhos, o céu e o inferno. E só existem dois lugares, perdão, o céu e o inferno. E esses dois lugares eles que você vai morar, um deles é o que você vai morar eternamente, como diz a Bíblia. Antes que você pergunte se o inferno é eterno ou não, a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vergonha eterna no lago de fogo e outros para a vida eterna. Então tem pessoas que vão herdar o céu e outras não. A Bíblia fala sobre o inferno. Então, como é que você quer viver? Onde você quer morar? Se a sua resposta é o céu, todo mundo quer morar no céu, né? Quem não quer morar no céu? Então, se a sua resposta é o céu, comece a conversar com Jesus, pergunta para ele o que que ele quer que a sua vida mude, o que que ele quer que você mude, o que que ele quer da sua vida. Pergunta para Deus, o que o Senhor quer de mim? Faz essa pergunta para Deus. Tem um homem nos Estados Unidos que ele é fabricante de arco e flecha, um esporte que eu acho muito bacana, e ele perguntou para Deus, ele vivia perguntando para Deus o que Deus queria dele. E ele é o maior fabricante de arco e flechas do mundo hoje. Deus mandou ele escrever, ele desenhar o arco. Como é que seria? Ele hoje é o maior do mundo e ele sustenta 1000 missionários e está investindo para sustentar mais. Então pergunte a Deus o que o Senhor quer de mim, o que que eu tenho que mudar, qual é o meu comportamento, quais amizades eu preciso deixar de lado, porque isso é importante, quais amizades eu preciso adotar, onde eu vou, onde eu não vou, o que que eu posso fazer, meu Deus, e Deus vai te guiar. Jesus disse que o Espírito Santo ia vos lembrar de tudo que eu falei. Tudo que Jesus falou, ele ia lembrar, o Espírito Santo ia lembrar. O Espírito Santo ia lembrar tudo o que ele disse no nosso coração. Então, quando o Espírito Santo entra no seu coração, ele lembra de tudo o que você precisa lembrar. Ele começa a falar, ó, isso aí que você vai fazer não é bom, isso aqui que você vai fazer, faça.
faça isso, por mais que é dolorido, é difícil, é cansativo, mas faça isso. Isso não faça, por mais que seja prazeroso, é pecado. Então o Espírito Santo, ele entra na sua vida e ele faz mudança, assim como foi na vida de Zaqueu, que encontrou com Jesus e Jesus falou: hoje veio essa salvação a essa casa, porque o Espírito Santo entrou no coração de Zaqueu para trazer salvação. E o Espírito Santo quer entrar no seu coração para trazer salvação. Talvez a sua vida é perturbada, talvez a sua vida é cheia de coisa ruim, e você não entende por quê. E talvez, mesmo que você tenha o seu dinheiro, a sua casa, seu carro, tudo bacana, você não tem paz. Esse padrão acontece com muita gente. E quando o Espírito Santo entra, ele começa a ter paz. Você não vai buscar os prazeres dos vícios, porque o Espírito Santo preencheu o seu coração. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é reconhecer que existe um só Deus e que Jesus é o Cristo. Então, muita gente desses rabinos judeus, eles não reconhecem Jesus como o Cristo. Então, eles zombam de Jesus, eles falam que o meu avô também morreu num, num, nenhum daqueles campos de concentração, não sei o quê. Mas Jesus, a morte dele foi diferente. A morte dele foi uma morte injusta. Fizeram injustiça com Jesus. E a morte dele nos trouxe a salvação. Você aceita a salvação? Eu já quero perguntar para você, tá gostando desse vídeo? Se inscreve no canal, que todo dia tem vídeo novo aqui para edificar a sua vida e para você mudar de vida de verdade com o Espírito Santo na presença da sua vida. Então, gente, a salvação é essa, reconhecer que existe um só Deus e que Jesus é o Cristo. Fazendo isso, a sua vida pode mudar completamente. E eu não posso prometer aqui, dizer para você, aceita Jesus e você vai ficar milionário, porque Jesus veio para te dar abundância. Sim, ele veio para te dar abundância. Sim, tem gente que vai ficar milionário, sim, mas eu não posso prometer porque de mim não sai nada. Só o que eu estou falando aqui é a Bíblia. Então, se a Bíblia vai te prometer isso, eu não posso te prometer de mim mesmo, eu só posso falar da Bíblia. Mas Jesus, é claro que ele pode mudar a sua vida. Às vezes você está endividado financeiramente e precisa de uma direção, uma ideia na sua mente para sair dessas dívidas. E aí, quando você aceita Jesus, ele vem e regula tudo na sua vida e tudo fica regulado conforme a necessidade, não coisa exacerbada, mas conforme a necessidade. É claro, às vezes você pode aceitar Jesus e pode até piorar as coisas como uma provação e Deus está te testando, mas Jesus veio para mudar a sua vida. E essa mudança que eu falo é muito mais importante do que a mudança financeira, porque Jesus prometeu que você teria água, perdão, Jesus prometeu que você teria roupa e comida, porque essas coisas ele prometeu e ele disse para não ficar preocupado com essas coisas. Agora, vamos voltar no assunto de novo. Jesus veio para nos salvar e a mensagem mais bonita da Bíblia é a da crucificação. Então, João 3,16 vai dizer: porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio para que nós tivéssemos a vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou para que nós morremos com ele, ressuscitemos com ele e para que nós conseguíssemos a vida eterna. Então, nós precisamos reconhecer que Jesus é o Cristo e que a vida eterna só vem por ele. Todo mundo que morreu e foi para o céu reconhece que Jesus é o Cristo. Todo mundo, de alguma forma, tem a fé em Cristo. A salvação, ela vem por meio da fé. É claro que a fé vai mudar a sua vida, as suas atitudes e as coisas que você faz, seus pensamentos, suas palavras. Mas a salvação vem somente por Jesus. Entendeu? Eu estou aqui falando várias vezes para você. A salvação só vem por Jesus. Não existe outra forma de receber a salvação. Ela só vem por Jesus. Então, você que está me assistindo, que está buscando a Deus, continue buscando a Deus. Não para não, não desiste não. Eu também preciso de uma resposta de Deus. Eu, Paulo Rústico aqui, preciso. Mas eu, no momento, não estou tendo. E já faz algum tempo que eu não tenho. Mas eu estou persistindo e eu quero dizer para você, persista em buscar
a resposta de Deus na sua vida. Entendeu? Jesus é o único, ele é o primeiro e ele é o derradeiro, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o príncipe da paz, que veio para reinar com paz. E ele vai trazer a paz no milênio. É outro assunto para outro vídeo. Então, eu quero dizer para você reconhecer Jesus como seu Salvador, porque só Ele pode mudar a sua vida, mais ninguém. Só Jesus pode transformar a sua vida da água para o vinho, como Ele fez aquele milagre naquele casamento. Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui, compartilhe com uma pessoa especial. Valeu!